Amigos, nós estamos de volta no palco do Teatro da Maçonaria, eu e Margot Salles, para o Teatro de Portas Abertas. Esse é um espaço que você pode chamar de podcast, de videocast, de talk show, não importa, o importante é que a gente vai conversar com gente importante, gente que faz arte, gente que fomenta a cultura em Minas Gerais e também aqui em Belo Horizonte. Margot, é o segundo episódio, que sucesso foi o primeiro, né? Sucesso total. Mas por que foi sucesso? Porque a gente falou de coisas que realmente as pessoas precisam saber. Né? Igual você falou aí, pode se chamar do que você quiser, mas a informação e a cultura vai estar aqui. É verdade. E hoje nós estamos recebendo aqui a Maria Cecília Mourão Impellizzeri. Essa é a pronúncia? Isso mesmo, Impellizzeri. Que é italiano. Uhum. Que legal. Ela é graduada em Pedagogia e Educação Física, ela é mestre e doutoranda em Educação Física, formada em Dança de Salão. Ela integra, gente, um grupo de estudos para pessoa com deficiência na dança? Não, o grupo de estudos a gente olha para a pessoa com deficiência na educação física. E na verdade a gente olha para a inclusão, não apenas da pessoa com deficiência, o nome do grupo é esse, mas a gente estuda a inclusão com toda a sua amplitude. Né? Então, mês passado, o mês de setembro, foi um mês especial. Deficiência. Pessoa com deficiência. Você é uma pessoa com deficiência. Você me explicou isso agora há pouco. Exatamente. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e aí eu vou abraçando essa questão que é importante da acessibilidade, né? Sim. Eu vou começar minha audiodescrevendo. Claro. Tá? Eu sou uma mulher, morena clara, dos cabelos na altura dos ombros, castanhos, atualmente com luzes. Pensei que fosse loira. Atualmente com luzes. Eu tenho os olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta com o escrito em branco, escrito apenas dance. E uso todos os dias uma bailarina na cor prata, uma correntinha de uma bailarina na cor prata, que foi um presente de uma pessoa muito especial e que me acompanha todos os dias porque me representa muito, né? Claro. Eu dei essa pausa no currículo, mas eu estava ainda na metade. Porque ela também é professora de Educação Física, ela coordena um projeto de extensão da UniBH Fit, que é um grupo de pesquisa em danças. Isso, o UniBH Fit é um grupo de pesquisas em danças do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Sim. do ecossistema Anima, né? Ao qual eu faço parte, atuo profissionalmente já tem 15 anos, mas também sou ex-aluna de lá com muita alegria, muito orgulho. Né? Uhum. O UniBH Fit é um grupo de pesquisas e práticas em danças que tem como objetivo proporcionar vivências através da dança, mas vivências na perspectiva inclusiva. Então, o que vem a ser isso? Né? A gente rompe um pouco com os padrões performáticos da dança, os estigmas que a dança trouxe e ainda traz, de ter uma especificidade, você pode dançar isso, você tem o corpo para isso, você tem a idade, você não pode dançar porque você tem X anos. Por exemplo, você olha para mim e você imagina que a Margot é minha professora de balé. Então, olha que legal. Isso é muito legal. Não é legal isso? E o grande ponto que eu proponho no UniBH Fit é essa questão de se pensar a dança de dentro para fora e de se pensar a dança como uma expressão e como um veículo de inclusão. Sim. Não é? Porque através da dança nós conseguimos muito a questão da inserção social, da inclusão das pessoas, não apenas das pessoas com deficiência, mas a gente ainda tem um caminho a percorrer, né? Mas a gente já conseguiu muito. Nós estamos num palco especialmente, com mais ênfase, no clássico. Quando você fala dança, você fala toda a dança? Ou Sim. apenas alguma dança? Não, no UniBH Fit, e só fazer uma colocação importante, que o Fit, do UniBH Fit, ele não é de fitness, né? Ele vem de Fit Dream, então de pertencer, de engajamento, de pertencimento, né? Uhum. E lá, especificamente, eu trabalho com vários estilos de dança. Então, que vão desde as danças comerciais, midiáticas, que já foi o nosso foco, mas não é mais, passando pelas danças de salão,
Inclusive eu tenho uma grande parceria com a Universidade de Dança de Salão Rodrigo Delano, né? E as danças folclóricas. Então, o estudante da graduação, hoje eu atendo todas as graduações no UniBH e na UNA, que fazem parte do ecossistema, né? Eu atendo todas as graduações. Atualmente, este semestre, eu tenho 100 inscritos nesse projeto. E o mais interessante, o que eu mais gosto, é que essas pessoas não são da dança. Eles vão para o UniBH Fit, eles escolhem a UniBH Fit. Eles pensam primeiro na prática de exercício físico e depois eles entendem que vai bem além da prática de exercício físico. E ali o meu papel como docente é mostrar para eles que a dança é para todos, que ela vai trabalhar muito além da técnica e o principal, todo o trabalho no UniBH Fit, uma vez que a gente pensa na inclusão, então a gente pensa na pessoa como única e essa pessoa como única ela vai colaborar com a sociedade, né? Dentro das características que ela tem. A gente pensa num trabalho colaborativo. Então, não importa se você dança, se você não dança, mas você vai somar com o que você tem ali naquele grande grupo. Margot. Tem uma curiosidade aí. Eu fui aluna em 2 graduações no UniBH. Sim. Uou. Na minha primeira graduação, detalhe, ela aconteceu aos 45 anos, que eu fui para a universidade. Vocês que dançam não envelhecem? Ela falou que tem 15 anos, não sei o que, pra mim que ela tinha 15 anos. Não, eu tenho 42. E a Cissa foi a minha banca de TCC. Eu fiz a minha graduação e eu queria alguma coisa que eu pudesse continuar ajudando alguém. Eu não queria só fazer, né, um TCC e passar no TCC, né? Tinha que ser alguma coisa que fosse mais trabalhoso, né? E então, quando eu resolvi fazer a segunda parte do TCC, eu fiz um primeiro rapidinho em dança. Só que eu achei que estava muito, assim, na minha zona de conforto. Aí eu passei, né, lá eram 2 etapas, né, TCC 1 e 2. Quando chegou no 2, eu joguei tudo pra fora. Eu falei, não quero fazer mais, não quero fazer mais dança. Eu quero fazer alguma coisa que me motive. E, infelizmente, a motivação veio através de uma tristeza. Porque eu tinha uma mentora em dança que faleceu com Parkinson. Não de Parkinson. Depois a gente fala a respeito dessa diferença. Eu quero entender. E aí eu falei, eu quero fazer. E foi Parkinson, dança e música, um estudo de caso. Né? Foi maravilhoso. Eu tive a banca, eu tive as pessoas chorando nesse TCC. Que coisa Foi linda. verdade, não foi? Foi muito emocionante, muito gratificante. Eu também desenvolvo um trabalho com as pessoas idosas. Né? E é sensacional. E o ponto que eu volto sempre a falar é que a gente pensa hoje no com e não no para. Então, eu tenho um trabalho com pessoas idosas, mas com todas as pessoas. Né? E com dança. Então, a gente mostra ali que os benefícios vão além. Você falou na pessoa idosa e envolvido com dança, eu acho que tem uma mágica aí. Sim, porque a gente encontra eles na lotérica, no posto de saúde, mas você encontra esses mesmos personagens num salão de dança. Parecem umas crianças. E lá se transforma. Por exemplo, no caso do Parkinson. É a noite toda dançando. A noite toda dançando. Você resgata memórias que às vezes estão tão profundas, e quando você ouve aquela música que quando ela era adolescente, foi o que aconteceu com o Parkinson, né? Sim. Essa pessoa... Foi o resultado da pesquisa, foi o resultado inclusive, da pesquisa. Né? A gente provou que quando esse senhor dançava, ele não tremia. Aquele momento, ele tinha uma pausa. Sim. E foi provado isso, né? A Cissa estava lá e foi a Cissa que deu o aval desse meu TCC. E a gente começou aí muito mais do que só mentora lá, né, banca. A gente começou a trabalhar junto ali. Isso é muito interessante. Estive no BH, né, no BH porque Fit. tem um reflexo físico. Mas a gente também conhece um vídeo que é muito famoso na internet de uma senhorinha muito esse idosa. Vídeo é maravilhoso, da bailarina. Da bailarina, que ela esqueceu tudo, não sabe nem o próprio nome. Mas quando ela escuta a música, ela sabia a coreografia. A coreografia volta. Quando toca a música que ela dançava. Sim. Exatamente. Então essas memórias são muito importantes. Exatamente. E assim, eu tenho a dança, né?
como o maior presente que eu já pude viver, assim, um dos maiores, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu não tive um caminho fácil na dança. Eu tive um caminho tortuoso, né? Vamos dizer assim, com mais 8 desafiador anos, que o desafiador, mas que me fez a pessoa que eu sou hoje, assim. Acho que o apoio da minha família também, com certeza, e de todas as pessoas que eu venho assim, encontrando, né? Mas aos 8 anos, eu tive a minha primeira experiência com dança. Eu acho que esse é um ponto importante da gente trazer aqui nesse podcast, que assim, gente, todo mundo pode dançar. Eu não tô falando só por mim, que sou uma pessoa com deficiência visual, eu tô falando que a dança, ela é para todo mundo. Conta pra gente essa experiência dos Vou 8 contar. anos. Que música era? Que música é? Vou te contar. Eu, assim como qualquer outra criança, né, os pais sempre buscam alguma atividade de lazer, socialização, esporte, prática de exercício físico. E comigo não foi diferente, né? E a minha mãe, ela escolheu que era o jazz. Olha que coisa engraçada, não foi o balé clássico. Ela gostava do você jazz. volta nesse ponto. Ela foi minha aluna de balé clássico, E eu fui aluna da de balé clássico. Exatamente. E aí, a minha mãe escolheu o jazz. Na verdade, eu nem queria o jazz, eu queria ginástica olímpica, que é artística hoje, né? Sim. Mas minha mãe, não, é o jazz. E aí me levou numa escola próxima da minha casa. Eu lembro desse dia, gente, como se fosse hoje. Assim, é algo que marca. Mas ele não marcou, ele me marcou de uma forma triste no início, mas me deu muita força depois, né? E ela me levou na escola, eu esperei essa aula experimental, mas assim... É uma emoção, um dia, né? Eu lembro, gente, assim, eu fecho o olho, os olhos, eu consigo lembrar. Eu esperei essa aula experimental, assim, como se fosse um acontecimento, e na verdade foi um acontecimento. Né? E eu cheguei para fazer essa aula, aí tava lá a turminha, eu era criança, eu tinha 8 anos, acho que nem 8 ainda, não me lembro, mas acho que... Mas é muito mágico, não né? tinha feito 8, não tinha feito 8, sim. É o mundo da fantasia. Exatamente. E aí, cheguei para fazer a aula, fiz a aula, mas eu apenas existi ali naquela aula. Eu não pertenci, e isso é um ponto muito importante da inclusão. Incluir tem que não ser... é você deixar a pessoa em direito de igualdade. A pessoa ela não fica em igualdade. Não fica. A gente tem que pensar na equidade para a gente poder incluir de forma efetiva, né? Ok. E eu cheguei nessa aula muito feliz da vida, esperei muito por ela e fiquei lá. Fiz a aula, mas assim, eu fiz a aula do meu jeitinho, eu nunca tinha dançado, né? Meio que imitando os outros. Eu fiquei lá, porque a professora em nenhum momento se Chegou aproximou até de mim, você. ela não encostou em mim. Isso é muito Assim, as meninas da complicado, turma, gente. porque na época eram só meninas ali naquele momento, não chegaram perto de mim. Parecia que eu era assim, ou que eu tava transparente. A patinha feia. Exatamente. Era tudo, menos eu tava ali, não tava em igualdade, né? Eu tava ali, né? E aí no final da aula... Não foi acolhida, né? Não, exatamente. E aí no final da aula minha mãe chegou, como toda boa mãe, e falou assim, a Margot já deve ter escutado isso milhões de vezes, e eu também. Em qual turma ela vai entrar? Toda, né? Só que minha mãe percebeu, depois eu fui ficar sabendo, mas enfim, em qual turma ela vai entrar? Em nenhuma. Ela não enxerga, ela vai dançar como? Isso é terrível. E aí essa professora, ela não teve, né, porque o Tem ponto, sensibilidade. ponto importante da inclusão é a aproximação, é o acolhimento. Você pode ter todo o estudo, que eu fazendo doutorado agora, estudando no mestrado, a questão que eu vou contar daqui a pouco, do professor com deficiência visual, que foi isso que eu e a minha orientadora, Graciele Massoli Rodrigues, nós olhamos no mestrado e agora no doutorado também, mas voltando lá nesse dia, ponto importante da inclusão é esse acolhimento. Se não tem, não adianta você ter todos os títulos que você não vai conseguir incluir. E aí nesse dia a minha mãe olhou e eu lembro dela me pecando. Tentando te proteger. Não, ela não me protegeu, ela desceu as escadas, a escola de dança tinha um monte de escada assim, e minha mãe ficou tão desesperada que ela me pegou assim pela mão, falou assim, vamos embora daqui, e eu não estava entendendo nada, eu queria saber que turma que eu ia ficar. Enfim. E aí ela foi andando, né, Tudo porque isso, era né? muito perto a casa, assim, ela foi andando, e ela não falou nada. Quando ela entrou em casa, que meu pai abriu a porta, ela desabou a chorar. E ela desabou a chorar, e ela batia na mesa e falava assim, ela vai dançar
ela vai dançar. Isso é muito sério, E esse né? foi um ponto muito importante demais. Demais, porque não foi só ela que ficou em exposição. Exatamente. Ela expôs a mãe. Exatamente. Como se fosse uma culpa, assim. Você tem culpa dela ser desse jeito. Uhum. E não é assim que a vida anda. E aí, Sim. ela batia e falava, você vai dançar. Mas eu acho que a grande virada de chave disso tudo, e que eu jamais vou esquecer, eu vou ser eternamente grata aos meus pais por isso, né? Que é um outro ponto importante, a comunicação da família, É que a gente Ah, estava o falando acolhimento antes, da né? família. Se a família, se esse pilar falta, exatamente. não dá certo. Sim. Os meus pais não desistiram ali, porque eles podiam ter falado assim, então não é. Vamos acreditar, né? E aí eles foram buscar outra Muitas vezes escola acontece que eu isso. gostaria... Porque exatamente. imagina que aqui chegue, já a gente continua, imagina que cheguem pessoas aqui, você sabe que não vai ser de alto rendimento, mas você precisa acolher. Sim. Sim. E Tem a gente... aquelas outras crianças que já chegam dançando. mas assim, a gente Como? não tem como saber Não tem como saber. se vai ser de alto rendimento ou se não vai ser. A gente só vai saber Se Se acolher, você deixar, se você experimentar. acolher. Se Se você você experimentar. acreditar em qualquer pessoa que seja. Né? Eu me tornei uma professora de dança. E se a pessoa que eu vou citar agora, que eu sou eternamente grata, jamais vou esquecer, né? Se ela não tivesse me acolhido desde lá dos meus 8 anos de idade até eu me tornar uma profissional em dança, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. E aí os meus pais foram buscar outras pessoas e eles buscaram uma pessoa que inclusive é referência no cenário da dança, sempre foi. Aqui em BH. Aqui em Belo Horizonte, ela chama Irma Bruschi. E minha mãe chegou e contou tudo o que aconteceu, até para ver Que ela ia- o que a Irma É padrão isso aí, né? A Irma é referência, sempre, né, assim, ganhou muitos concursos, fez um cenário fortíssimo de dança aqui em Belo Horizonte. E aí minha mãe chegou e conversou e aí, né, ela falou assim, não, mas o que a pouca visão dela vai interferir na dança dela? Nada, pode levar. Exatamente. E aí foi legal porque eu tive um recomeço. E um recomeço que fez toda a diferença, né? Que fez toda a diferença pra mim em quem eu sou hoje. Você hoje é bailarina clássica. Eu tenho a base clássica, mas o meu forte, assim, a minha especificidade é a dança de salão. Uhum. Né, eu danço todos os estilos da dança de salão, as danças folclóricas, eu faço parte também do grupo Guararás, e o jazz. Eu sempre fiz o clássico, né, eu gosto muito, adoro sapatilha de ponta, enfim. É o romantismo? Mas, eu acho que é tudo, é muito bonito, né, e o clássico ensina a gente muitas coisas. Inclusive a ter determinação, disciplina, não que as outras não ensinem, Sim, mas a mas eu vejo que o disciplina- clássico, assim, o que o clássico traz pra gente é uma escola para todos os outros estilos que você for Fazer. trabalhar, né? É a porta de entrada. E aí, é a porta de entrada, né, Não é a Margot? porta de entrada. Se você passa É. pelo clássico, ainda independente se É você como vai o ser... piano pra música. É como se você não precisa ser bailarina clássica, mas aquilo É. que você aprendeu dentro de uma sala de clássico vai ser excelente para dança de salão, para o jazz, para dança de rua, enfim. Exatamente. É Aquela uma base, disciplina ali do clássico, ela Exatamente. é para tudo. E aí aquilo ali foi uma grande virada de chave para mim. E eu tive um percurso interessante porque eu tive uma evolução muito rápida. Claro que assim a Irma Bruschi, ela confiou assim em mim. Ela foi muito corajosa. Eu falo porque em 92, Uhum. o que se sabia de inclusão em 92? Nem se discutiu o assunto. Não. Muito pouco, porque a Constituição foi em 88. Então, o que tinha de inclusão em 92? E numa escola de dança. Então, a Irma foi muito corajosa. E ela conseguiu. Ela comprou a história e ela fez história. Se você for olhar, ela fez história. Ela fez Porque aquela história. menina que não ia dançar, hoje é professora. E eu não... E assim, Né? Olha, dá uma Eu olhada. passei meia hora lendo o currículo. Pois é, E eu não me dá uma restringi olhada. ali naquela época, porque eu fiquei... Toda a minha formação foi lá, né? Eu não me restringi apenas a fazer aulas. Eu fui de grupo de dança, né? Eu acompanhei o grupo de dança, que tinha exigência técnica. Imagino. E aí, o mais interessante, que eu acho que é interessante contar aqui, é que um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, e o diálogo lá em casa sempre foi muito aberto. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou dar aula de jazz. Eu quero ser professora de dança, eu tinha 13 anos. Aí minha mãe olhou pra mim
Margot sabe dessa história. Deus fica com orgulho da fé, né? Inclusive, essa história... É muita fé, né? Exatamente. Inclusive, essa história, ela rendeu uma pesquisa que eu apresentei lá em Lisboa, agora lá no mestrado, mas enfim. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, você vai dar aula de dança? Como? Se você não enxerga as meninas do espelho. Aí eu falei assim, e quem disse que eu preciso de enxergar as meninas do espelho para eu ministrar uma aula de dança? Eu posso andar por elas, que na verdade é o que eu faço até hoje. Exatamente. Malandramente. Malandramente, não preciso do espelho. Pra que eu vou precisar do espelho? Inclusive, você nem precisa. Você nem precisa. É. Aqui não tem. Aqui não tem o espelho. Aqui não tem espelho. E assim, quando você se aproxima das pessoas dentro da sala de aula que você está, é muito melhor. Imagina. Só que isso eu tinha 13 anos, eu falei assim, porque eu tinha que encontrar uma alternativa para responder para minha mãe, assim. Eu acho que é bom, argumento, eu acho que é bom né? não ter espelho. Eu coloquei meu filho, eu tenho filhos muito bonitos. Tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E daí eu coloquei meus filhos no judô. E o dojo tem o espelho. Sim. O meu filho mais novo, o Felipe, ficava no espelho o tempo todo arrumando o cabelo. O professor ficou bravo. Ele fica aqui nesse salão, Felipe. Eu falei, tá vendo, seu Narciso? É porque as pessoas gostam do espelho, né? Eu tive um professor de pessoas dança, gostam muito Carlos do Leite, espelho. né, já falecido, infelizmente, que ele falava que o espelho roubava a alma do bailarino. É verdade. Então tem hora que você olha, mas você não tá vendo. Exatamente. E às vezes você tá num palco onde É como não ver um tem. videotape, porque talvez, no porque você não tá palco vendo. É claro que a gente Exatamente. precisa dele para ter uma É isso referência, às vezes mesmo. para corrigir, para te mostrar. Mas ele, se não tiver, o professor é o espelho. Sim. Aí sim, Sim, eu posso não ter um espelho na sala para ensinar o meu aluno. mas você se faz espelho. Mas você É. se faz espelho. Com certeza. Essa é a questão. O espelho é o professor. É o que espelho é o ele professor. faz que vai ser O copiado. professor, ele diz tudo dentro de É. uma sala de aula. Ele não diz tudo porque ele é o detentor do saber. Ele diz tudo porque ele é o Ele é a referência focalizador. Ele é uma referência ali. E eu vejo que o ensino, qualquer ensino que seja, é uma troca, Uhum. né? Mas o professor diz muito para isso, né? Ele é a responsabilidade E aí, total ali. é. Que ele vai E aí semear. Exatamente. A dança de salão E aí, todas como- as danças de par, não necessariamente. De Necessariamente. duo. Né? Necessariamente. Eu vou chegar lá. E assim, o mais legal, só completando essa história do espelho, e como que é quando você tem um objetivo, né? E quando as pessoas acreditam em você. O meu primeiro emprego, primeiro emprego da minha vida, eu tinha 17 anos, Hein? foi ministrando aula de jazz no estúdio Irmã 4 Brusque. anos após sua mãe falar 4 "Nina", anos, nem demorou muito. E isso é legal, e assim, isso me fez, né? Hoje eu atuo no UniBH, no curso de Educação Física, né? Eu tenho o UniBH Fit, que eu contei para vocês, que a Margot é parceira, inclusive, Ballet Classe, né? Sim. Já estive lá, dando aula. A gente tem outras parcerias também. E agora no doutorado, no mestrado, junto com a minha orientadora, que faz toda a diferença na minha vida, porque não é qualquer orientadora, é uma pessoa que me inspira todos os dias com os nossos diálogos, né? Ela chama Graciele Massoli Rodrigues. E ela, assim como o Rodrigo Delano, que é meu parceiro de dança, eles me fazem olhar o fazer de uma outra forma, né? E uma forma que constrói muito. Sim. Então eu acho que essas trocas são muito importantes, O né? Rodrigo está aqui hoje na plateia? O Rodrigo tá na plateia. Que legal. Vai Tá. ser um dos nossos Vai ver. entrevistados logo que ele participou de grandes festivais. Sim. Margot. Exatamente. É outro que tem um currículo que eu vou te Pois contar. é. Ele participou, inclusive, desses festivais de televisão. Participou. A gente conversava em off agora há pouco com outra entrevistada. Os programas de televisão, eles atendem ao propósito da dança? Os programas de televisão voltados à dança? Ou é mais cênico? Não, eu acho que tudo atende o propósito da dança, uma vez que você leva a cultura para as pessoas. Então, assim, quando a gente tem um quadro que trabalha a dança de salão, né? Porque o Dança dos Famosos inicialmente era com a dança de salão. Sim. Então, quando você tem um quadro que leva para as pessoas, independente se tem um foco artístico, coreográfico, mas que leva para as pessoas que isso existe, Falem de mim. né? Que isso existe, que tem forró, que tem bolero, que tem Salsa. zouk, que tem salsa, que tem... Exatamente. Então, assim, quando Muitas isso vezes não é chega informado. na mão de muitas pessoas,
é válido, independente se é com o foco coreográfico ou se é com foco social, porque a gente tem focos diferentes, né? Diferentes, claro. Eu falo isso muito lá no projeto de extensão no UniBH. Uma coisa é você coreografar para ministrar um aulão. Uhum. Outra coisa é você coreografar para ser assistido. Entendi. Tem objetivos diferentes. Diferentes. Né? Mas a gente atende, eu acho que o principal, que é levar a dança para mais pessoas. E aí pessoas, às vezes, que não sabiam que aquilo era possível. E às vezes, através desse veículo, que foi a televisão, você pega pessoas idosas que não vou faltar, porque domingo essa hora eu tenho que ver tal coisa. Tal coisa. Eu estou acompanhando. Então, Porque tem a aula que rola uma Exatamente. aulazinha, depois É rola a isso. apresentação. E aí São a pessoa fala ensaios, assim, né? será que eu dou conta? São E ensaios. ele resolve procurar. Exatamente. Alguns, quer dizer, a ideia talvez não era, central não era essa, mas acaba Chegando. É. Eu brinco E o com- mais legal é você ver um jovem de 20 anos adorando dançar bolero. sim. Que dentre as danças Né? brasileiras, eu acho que é uma das mais sensuais. O bolero, Ah, ele é tal qual o tango para o argentino. Ele é uma dança romântica, Casei por causa de um bolero. Foi. né? Aí, ó. É uma dança muito romântica. O tango Ele pro argentino, né? Tem- o bolero eu amo, assim, da dança de salão, depois do zouk. Um dos maiores cantores de bolero do Brasil era gaúcho. Aliás, Rio Grande do Sul, Nelson, uma coisa... Vou lembrar. Aliás, o sul do Brasil tem danças muito ricas. Sim, Danças brasileiras, não danças europeias. folclóricas brasileiras. Folclóricas brasileiras. Qual é o folclore da dança mineira? O folclore da dança mineira, o congado, O congado. é uma manifestação, porque a gente fala de folclore, quando a gente fala de folclore, a gente olha para o folclore, a gente olha para manifestações que vêm do povo, então manifestações folclóricas, né? Nós temos... Não é acadêmico, né? É acadêmico. Não nasce da academia. Não. Nasce do povo. Nasce do povo, sim. Ele pode se tornar acadêmico Sim. quando ele vira uma projeção. É, Sim. exatamente. Igual Mas faz o ele nasce do Guararás, povo. né? O Guararás, o Carlos Henrique Sampaio, que é o diretor do grupo, né? Ele estuda o folclore, ele é doutor em folclore, e aí ele ele traz para a pesquisa científica projeções folclóricas, né? Sim. Então é muito interessante, e o folclore brasileiro é muito rico. Muitíssimo. Muito rico. É. Maria Cecília Mourão, deixa eu explicar um conceito que eu e Maju discutimos bem na criação desse projeto, de conversar com os fomentadores da cultura, da arte em Minas Gerais. Eu sou leigo 1000%, enquanto que Margot é essa figura que sabemos, bailarina, professora de dança. Aliás, tem aula aqui nesse palco, viu, gente? É balé classe, tem Que aula. delícia de aula. Que delícia de aula. Ah, E ela daí, já fez comigo. eu sou aquele que faz parte, para o profissional da sua área, falar, mas que menino bobo. Mas para o bobo, falar assim, estou entendendo o que ele quer saber. Ou seja, é o leigo que quer explorar alguma coisa apenas como curioso. Né? E Margot vem exatamente com essa experiência da arte que ela tem, que é E a Margot, uma pessoa muito imbuída. ela é uma pessoa muito diferenciada. Eu não estou falando porque ela está aqui perto, já falei várias vezes. É verdade. Ela é uma pessoa muito diferenciada para ensinar, porque ela não tem só a questão técnica, mas ela olha a pessoa de acordo muito com o que eu acredito, com o que eu estudo hoje na inclusão. Ela olha a pessoa sendo única. É. Então, a gente chega aqui com anos sem fazer balé, né? E morrendo de medo, porque... Nossa, tá faltando as aulas. Estou faltando as aulas, existe uma cobrança muito interna, o bailarino ainda tem isso, eu ainda tenho isso, né? Mesmo com a minha mudança de olhar, eu ainda tenho, vou me cobrar, né? E aí a gente chega aqui, a Margot, ela trabalha as suas especificidades, e aí você consegue sair de uma aula, assim, falando, nossa, eu consegui fazer, mas porque ela teve essa preocupação de um caminho diferente, sabe? E eu acho que isso faz toda... isso O que eu contribui penso, muito, assim, nesse caso que ela falou, né? pras Agradeço pessoas, muito, né? Que eu chego, eu não quero, não é enlatado, não vem série, cada um é um. Então, assim, eu chego para ela e eu falo, nossa, a ponta pode ser dessa maneira, tenta dessa maneira, eu não consegui desse jeito, mas tem um jeito, vamos ver. Não são réplicas.
Entendeu? Bailarinos não são réplicas um do Não outro. são. E às vezes a forma com que aquilo foi levado para ela não deixou que ela subisse na ponta, mas da forma que eu preparei para ela chegar lá, ela vai. Tem que ter um pouco de cuidado e boa vontade. Aproximação também. Aproximação. Né? Que a gente Não adianta fala você assim. sentar e eu ficar linda, vestida de bailarina, de professora, da mestre, e ficar falando para a pessoa, sabe? Ou fica falando, na minha época eu fazia assim. Não, vai lá e põe a mão. Pede licença, porque hoje tem muito problema assim. Vai lá e coloca a pessoa onde você sabe que ela pode ficar. Às vezes é uma questão de ajeitar ali. Tem um livro que eu li, logo na primeira página diz assim, ninguém gosta de receber ordens. Então a maneira como a gente vai pedir para alguém entrar nessa jornada com a gente não é dando ordens, é indo junto. Com certeza. Porque ela tem que acreditar em mim, entendeu? Ela tem que acreditar quando eu digo para ela assim, você vai conseguir fazer isso. É verdade. Não tem que ser agora, mas você vai conseguir. Se ela não acredita nisso, não tem cumplicidade. Se não tem cumplicidade, ela não Se não faz tem sentido. cumplicidade, quebrou a relação. Quebrou. Sim. Quebrou a relação, certeza. porque a relação Porque é você de pode cumplicidade. entrar e sair da sala do mesmo jeito. Você pode entrar de um jeito e sair outra pessoa. É verdade. Mas tem duas coisas aí. Você tem que querer e tem que confiar em quem está ali te dando. Por Com isso certeza. que isso é muito sério. É muito Quem sério. está E a ensinando gente- tem que ter E a essa gente percepção. pode Imagine se transformar- você e sua mãe acreditassem naquela primeira professora Eu não estava aqui hoje. Com certeza. e sua Eu vida estava seria aqui o quê? Eu acho que a Cissa não seria a Cissa. Pois é, porque a gente é o que a gente faz. gente é o que a gente faz. Exatamente. A gente é o que a gente faz. E todo o meu caminho, ele teve força lá atrás, né, para chegar aqui hoje. E assim, a gente sempre vai escutar uma coisa ou outra. Ah, você não pode, você não dá conta. Teve uma outra ocasião, já foi bem depois, né, que eu fui convidada pelo Rodrigo Delano, que está aqui na plateia. Logo que eu entrei lá como aluna, ele viu que eu já dançava há mais tempo, enfim, e ele me convidou para ser colaboradora da escola dele. O que era o colaborador? Você tinha um pouco mais de habilidade com a dança e você completava as turmas. Né? Era o primeiro passo para você fazer parte da equipe da escola. Era o primeiro Professor degrau. assistente. Não Hoje tem nas era, salas, não, né? Hoje mais ou menos assim. Não era um professor, era um colaborador. Você Sim. formava pares. Ah, entendi. Né? Porque lá tem todo um processo formativo até você chegar a ser professor. E aí ele chegou, me convidou, eu fiquei super feliz e tal. E aí eu fui, um outro dia que eu não esqueço, eu fui para a recepção toda feliz e falei: nossa, o Rodrigo me convidou para poder ser colaborador e eu tava super feliz. E aí virou um professor da escola, que não é mais da escola, mas e não preciso de eu citar o nome, e falou assim: será que você vai dar conta disso? Será que isso é para você? Olha só. Adoro quando alguém fala uma coisa Aí dessa. eu olhei Te desafia, assim, né? Menino, aí eu sou olhei uma assim pra desafio. ele, eu tomei um Adoro. choque na hora, foi o segundo choque da minha vida nessa parte da dança, assim, né? Eu olhei pra ele e falei assim, sim. Só que nesse dia eu fui pro banheiro, chorei, limpei o rosto e fui pra sala. Levou pro Tem 20 salto e anos, vambora. tem 21 anos que eu tô lá. Olha Tá só. vendo? O Charlie Chaplin foi para um concurso de sósias do Charlie Chaplin, ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro, ele ficou correndo. Então Tá eu acho vendo? que essa Não faz crença em si sentido. mesmo faz mais sentido do que no que a gente ouve das com pessoas a nosso certeza. respeito. Com Ó, certeza. a Cissa sabe disso, né? Inclusive o meu livro diz isso, Mulheres Cruzaram Oceanos, tem a minha história dos nãos que eu ganhei na vida. E foram os nãos que me disseram que eu fui fazendo escadinha. É verdade. Mas no primeiro momento dá uma preguiça, né? Levar Olha, um não. Eu sou muito... Eu falo Você é que eu não birrenta, sei. não vou com só porque não disseram não. Eu também sou. Foi Falar, bonitinho. ele falou lá, será que isso é minha pra mãe você? falou. Eu falei, pra mim. É, pra mim sim, ué. Sim. Não, eu já tinha. Então, assim, falar você não dá conta, eu falo, vamos ver se eu realmente não dou conta. Se eu não der conta, Aí eu mudo a rota. eu mudo a rota. Que foi isso que aconteceu. Eu não passei. Na minha primeira audição, falei, vou fazer uma audição, né? Nesse local que tá no meu livro. Eu entrei, eu fui reprovada como bailarina, voltei como professora. Olha isso. Pois é. Foi sensacional quando eu peguei o crachá, que eu passei na catraca, que tava professora Margot. Eu falei, Eu vou lá fazer caramba. Claro, Faz tem uma que fazer uma foto. foto. Eu falei assim, Tem que fazer uma até foto. aí, vou te falar a verdade, que até eu ter visto essa palavra na catraca lá, Você não eletrônica, tinha caído a ficha. não tinha caído dessa maneira, que eu tinha sido, passou sabe,
um filme assim, eu descia naquelas mesmas escadas para fazer o teste, super empolgada, feliz. Eu subindo aquelas escadas chorando e eu descendo de novo como professora. Convidada, porque eu fui professora convidada daquele local. Pois é. Então assim, por que aconteceu isso? Porque naquele dia eu falei assim, eu vou ser professora de balé, custe o que custar. E eu voltei para lá. Agora, se eu tivesse saindo de lá achando que eu não daria conta, que eu era baixinha, que eu não tinha andeor, que eu não tinha um pé maravilhoso, que eu não tinha não sei o que, não sei o que, Você não estava aqui hoje também. que eu não tinha olhos azuis e perna na cabeça, como bailarina sabe o que eu estou dizendo, eu não estaria aqui agora. Né? Quem Com diria certeza. que aquela pessoa que não tinha o menor talento, que a palavra foi o seguinte, você tem um pé podre, vê se dá para ouvir uma coisa dessa. Que Foram quer dizer, essas na linguagem do palavras. balé, quer dizer Tchau. 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 Vai Como diz, dançar como diz a minha aluna, fechou. E, Vai pro vaneirão. e aí, eu tinha um professor que falava assim, vai vender croquete na praça. Eu tinha um professor Vai fazer falando, bolo. Vai fazer bolo. Hoje é bom de pote, né? Entendeu? Bolo. E aí eu falei, não. E aí um belo dia eu entro numa escola para fazer, eu insisti. E para fechar isso, eu fui fazer uma outra audição, passei, algum tempinho depois, e um belo dia a professora faltou, que inclusive era minha xará, Margot. A turma estava sem aluno. Sem professor. Sem professor, desculpa. E aí eu virei, levantei a mão e falei assim, eu posso dar essa aula, hein? Aí o pessoal olhou pra mim assim, eu falei, eu vou dar essa aula. Eu fui na direção e falei assim, eu posso dar aula no lugar da Margot? Aí alguém falou, Margotzinha, eu falei, deixa eu dar essa aula. Na turma mais nova. Ela, você dá conta? Eu falei, temos duas opções, dispensar os alunos Ou eu dar aula. ou eu dar aula. O que você acha? Aí ela, então vai. E eu dei 1, 2, 3, 4, 5 aulas. E ela pôde tirar uma semana de licença dela e eu dei. E eu entrei na minha própria sala para dar aula. Eu tive um aluno que falou, não faço aula com você. Eu falei, que pena, você vai perder uma aula ótima. Sinto muito. E pronto. Quem perde é você. perde Essa é autoestima é uma coisa linda, né? Exatamente. Gente, mas é isso que move a difícil. gente. Assim você sabe, isso É que importante move a a gente. Isso é que autoestima, move a gente, Se porque você não gosta de você, se a primeiro gente tem que vai não gostar. E assim, se a gente não confia na gente, a gente não pode falar que é tudo muito fácil, que a gente tem autoestima todo Lógico dia. que não, mas... Não é isso não, tem dia que a gente não tem autoestima nenhuma. E isso faz parte da vida, é o ser humano, né? Mas a gente precisa de acreditar e seguir, né? Por exemplo, meu mestrado, meu doutorado, que são presentes na minha vida. Aliás, você é mestranda. Eu sou doutoranda, eu sou mestre. Você já é mestre e é doutoranda. Fala um pouquinho. Isso, eu vou contar. Essa é uma parte da minha vida que, assim, eu falo muito com a Gra. Eu chamo de Gra carinhosamente porque é minha melhor amiga, minha orientadora de doutorado. A gente tem um percurso muito bonito. Então, a Gra, eu falo muito com ela. Eu falo que o mestrado foi mais uma virada de chave na minha vida. E que foram os 2 anos e meio, os melhores 2 anos e meio da minha vida. Porque ali eu me descobri não só como pesquisadora, que assim, estou construindo ser pesquisadora, mas eu olhei para um tema que sou eu, que é a minha vida, né? Eu trago um diálogo com os professores de educação física com deficiência visual. Essa é a sua tese? Essa é minha dissertação. Dissertação. Essa foi minha dissertação. A minha tese ainda está em construção, mas nós pretendemos construir redes de apoio para os professores com deficiência visual inicialmente, mas com possibilidade de ampliar, né, essas condições de deficiência. Mas por que as redes de apoio? Por que essa intenção no doutorado? Porque no mestrado eu conversei com os professores com deficiência visual e a gente olhou para a inclusão desse professor e a percepção desse professor de educação física sobre a sua prática pedagógica. E aí eu vou só fazer uma pergunta para vocês. Quantos professores de educação física com deficiência visual, o recorte foi nas escolas, tá? Ensino básico. A gente não olhou nesse momento para o professor do ensino superior. Quantos professores no Brasil vocês acreditam que estejam atuando no ensino básico? Professores com deficiência visual. Visual? Algo próximo de 0. ele chutou pra baixo, são 6. 6? Não é São dentro 6. longe de 0.
Não é abaixo de 10. tão longe de zero. Pelo número, né? Pelo tanto de escolas Nós somos que se tem, 213 instituições que milhões se de tem. pessoas. Exatamente. É pouco, né? É pouco. Quantos E aí, milhões de dado cegos a nós eles temos é no Brasil pouca. ou deficientes visuais com alguma pessoas com deficiência. Eu acho que eu lembro desse dado, mas não sei se eu lembro Chuta exatamente. próximo, não precisa ser o número exato. Não Cadê vou o pai conseguir Google? dar essa informação. Mas Não são muitos, eu digo. muitos. Na casa são de milhões, talvez. De milhões, muitos. Para E ter aí- apenas 6 nas escolas, como professor de educação física. 6 que fazem educação física, que optaram, né? 6 que estão atuando. Atuando. A gente não buscou quantos professores de educação física formados, graduados. Uhum. Porque a gente, na educação física, a gente tem o bacharelado e a Sim. licenciatura. A gente É. olhou para o professor de educação física no ensino básico, professor com deficiência visual. Então, esse foi o nosso recorte. E aí, a partir dessa pesquisa, né, e na verdade, cada linha que eu escrevia daquela dissertação, então, cada lei que eu visitava, cada texto que eu visitava, eu falava, meu Deus, eu vivi isso tudo. Porque eu sou uma criança, eu fui uma criança da década de 80. E quando esse assunto veio à luz, né, assim, então, 1988 a Constituição, 96 a Lei de Diretrizes e Bases, e aí depois a Lei de Inclusão, enfim, a Lei de Cotas, eu vivi isso tudo. Então, a minha dissertação, o meu mestrado, meu doutorado agora, eles, claro, contribuem com a profissional que eu estou me tornando, mas eles fazem parte da minha vida. Então é muito gratificante para mim poder estudar algo que eu acompanhei vivi. Quando ela começou a fazer esse mestrado, eu estava saindo da física. educação física. Não, porque eu fui 2 vezes. Eu gostei Duas. tanto da UNBH que eu terminei Preciso conhecer. a educação física e eu falei, vou fazer fisioterapia. E aí Sim. foi quando estava começando. Exatamente, Não quando é? eu estava Aliás, aqui essa Porque- escola é a escola que tem a fisioterapia voltada para a dança. Exatamente, para a dança. Exatamente. Eu juntei a dança, a educação, física e a fisioterapia. São os 3 em movimento. Eu acredito que esse Sim. trio, eu chamo trio de ouro. Uhum. Entendeu? Eu consigo olhar. Eu faço a parte da educação física que é diferente, é separado isso. É uma discussão antiga da vida, mas o profissional de educação física, ele vai montar aquele treino, podemos chamar assim, né? Sim. Aqui na dança eu chamo um pouquinho diferente e o fisioterapeuta, ele vai cuidar daquela questão de não lesionar ou se infelizmente lesionou, eu vou cuidar, mas sou eu, o fisioterapeuta, não a Margot, profissional de educação física. Sim. E a dança veio aqui fazer o quê? Eu vou trabalhar você nesses aqui para isso aqui, Tem preparação física aqui para Para bailarino? para bailarinos. Tem. É o grande forte, é isso. E eu tava, inclusive, e você sabia que tem muitos bailarinos que não vêm porque, né, é triste dizer isso, mas a gente tem que falar porque o foco não é a escola, o foco é o bailarino, é o produto final, é ele estar no palco bem. Não me interessa saber o processo, se foi a Cissa que treinou esse bailarino, se foi você que treinou Sim. esse bailarino, ele chega aqui pra mim, ficha limpa. Eu não me interessa saber de onde ele vem. Até quero que ele não me diga que escola que ele vem, porque eu vou tratar a pessoa. Eu não vou tratar a instituição que está atrás dele ensinando. Sim. O meu foco é ele, é deixar ele legal para ele treinar, dançar, competir e acabou. Né? E a gente tem esse problema. Tem. Né? Parece uma guerrinha. Não vou levar você lá porque lá tem uma escola. Não é isso. A gente tem esse problema grave na dança. Grave. Não é esse o problema, gente. O caso é você quer seu bailarino ciúme bem? do aluno. Ciúme de tudo. Ciúme de tudo. E não é isso. Eu aprendi em Portugal, né? Tive lá há pouco tempo agora. Competência não tem medo de competência. Não. Não é isso. Não é esse problema. A Cissa recebe várias pessoas lá. Ela não chega lá e pede a ficha. Você dança onde? Você faz não sei o quê? Não, Nada. A pessoa foi Você até tá ela. feliz lá? Eu tive agora, estava até comentando, né? Nos bastidores lá. Atendi maravilhosamente bem uma bailarina. Eu fui dentro da escola dela. Olha como é que a cabeça de algumas pessoas na dança são abertas. E essas pessoas precisam ser faladas. Eu fui dentro da escola
fazer o tratamento fisioterápico. Eu te liguei até, né? Falei, tô aqui pertinho de você. Foi. Lá em Buritis. Sim. E eu fui atender uma aluna que ia entrar para uma prova de ROI. Você espera o ano inteiro para essa prova. E ela lesionou. Qual que era o objetivo? Eu, Margot Ballet Class, professora de balé, ou eu, Margot, fisioterapeuta? Eu, Margot, fisioterapeuta. Eu estava lá até de jaleco. Eu fui levar aquilo. Então, esse momento de você dar essa condição é muito bacana. E eu falava isso com a Cissa quando estava fazendo fisioterapia lá, que eu queria fazer voltar para a dança. Sim. Foi quando ela começou o mestrado dela, eu acompanhei essa história. Ela foi para Portugal, eu estava lá ainda. Mas, Que coisa linda. Portugal foi incrível porque nos meus muitos diálogos com a Gra, né, bem lá no iniciozinho, surgiu essa oportunidade de ir para esse congresso que chama EUCAPA, né, que é o Congresso Europeu de Atividades Adaptadas, acho que é isso. E ela falou assim, vamos falar, vamos produzir um relato de experiência sobre as suas estratégias como professora com deficiência visual, as estratégias de acolhimento, as suas estratégias também para você atuar no ensino universitário com a dança. Vamos produzir. Né? E a gente fez o texto, tivemos aprovação e eu fui para Coimbra, né? Nesse congresso, que nesse ano aconteceu em Coimbra, para poder contar sobre as estratégias de uma professora com deficiência visual. Você já pensou num livro? Ensino de dança. Ou já tem um livro? Não pensei ainda não, mas... Não, mas calma aí. Mas vai chegar. Vou ter que dar um spoiler. Ela pode vir para o... Vou fazer, olha, presta atenção que tá saindo agora para vocês o convite que eu vou fazer para essa pessoa. Gostaria muito que você fosse coautora da 4ª edição de Mulheres se Cruzar Oceanos. Porque, para quem não sabe, o livro conta histórias reais de pessoas reais que inspiram outras pessoas. Muito obrigada. Tcharam! Convite aceito. Olha aí, tá vendo? Acompanhe. Aceito com muita honra. Aí, ó. Bravíssimo. Sensacional. Porque ali você vai contar tudo. São coisas que tem que ficar registradas. Para daqui 30, 50 anos alguém chegar, pegar o seu livro e falar, nossa, ela conseguiu. Se ela conseguiu, são pessoas reais, não é uma coisa... Não é nenhuma mega celebridade que faz aquilo. Nós somos a celebridade, sim, daquilo que a gente consegue crescer dentro de toda a diversidade. Histórias lindas. A última edição, a gente teve aqui nesse palco aqui. É verdade, foi aqui. Foi um bate-papo legal. Pois é. Foi muito bonito. Super aceito, com certeza. Que honra. São mulheres de vários continentes, né? São várias mulheres de vários continentes. Esse ano foram 27 coautoras. Brasil, Portugal, se eu esquecer alguma, são muitas, não vou lembrar. Inglaterra. Tivemos específico, né, a nossa coautora que está em Edimburgo, que fez a capa do livro, que é uma artista plástica. Nossa, tem gente de tudo quanto é lugar. E que multiplicam essas histórias motivadoras. Sim. E uma dá força para outra. Só para você ver a importância e o alcance desse livro, a pessoa que contou a história dela aqui há um mês atrás, foi a Beth, que foi minha aluna de balé aos 75 anos, foi minha aluna de balé. Mas a energia dela me faz inveja. Sensacional. Parou só por causa da pandemia e aí foi outra história. E ela inspirou pessoas, ela adotou. A história dela foi sobre adoção. Muitas pessoas não adotam crianças porque tem medo de como vai ser isso. Sim. Nos Estados Unidos, o livro dela chegou lá. E uma pessoa adotou uma criança depois de ler o livro dela. E não esperou 30 anos, como você mencionou agora há pouco. Ou seja, você pode, no presente, multiplicar esse alcance. E a outra coautora, que não escrevia, estava escrevendo esse ano, me ligou, que é mãe de uma aluna minha aqui, vai lançar um livro de poesia. Então, assim, quando eu chamei, vem escrever um livro, eu não tenho nada para escrever, eu falei, tem. Eu também pensei isso, mas tem. E de repente uma coisa puxou a outra e puxou a outra, sabe por quê? Porque você se deixou ser vista. São as conexões, né? São conexões. As conexões, elas vão Quantas acontecendo. histórias lindas, né, não foram contadas. Essa história do meu mestrado vai inspirar muita gente. Não, e assim, foi uma coisa incrível, porque eu comecei a fazer um mestrado em 2017
E não tinha nada a ver comigo. Eu lembro da gente contando essa história. Eu ia Nossos pesquisar o almoços lá. saque tipo tênis do Nada a voleibol. ver com você. E aí, um lindo e belo dia, eu conversando com um amigo meu, que é o Carlos Henrique Sampaio, do Guararás. Eu cheguei pra ele toda feliz, falei assim, então, descobri minha linha de pesquisa. Feliz nada, não tava feliz não. Mas a gente vai falar, a gente acha que A gente fala que tá, né? E eu tinha um super artigo pra ler pro dia seguinte. E eu tava ali lanchando com ele. E aí falei, descobri minha linha de pesquisa. Ele, nossa, qual? Eu acho que ele deve ter falado assim, vai falar do folclore, vai falar da dança. Foi isso que a minha reação quando ela E me ele contou. lá lanchando, e aí eu olhei assim, eu falei assim, eu vou pesquisar o saque tipo tênis no voleibol. Ele O largou, título já empolga muito, né? Demais. Ele largou o pão. Que ele Na tava hora ele comendo. falou, hã? Ele falou assim, como é que é? Eu falei, eu vou pesquisar o saque tipo tênis no voleibol ali. Voleibol? Você jogou vôlei? Sim. Eu não me lembro você começou de a jogar vôlei. E aí, ele, vôlei? O que você vai fazer com seu mestrado? Eu falei, não, eu preciso do título. Ele, preciso do título? Olha o impacto social disso, né? É, Porque a gente tem que ter uma responsabilidade como pesquisador. sim. Porque assim, precisa do título? Não, a gente não precisa do título. A gente tem que ter o título para contribuir com algo na sociedade. Exato. Aí ele precisa do título? Eu falei, precisa. Ele, pra quê? Eu falei, tem alguém colocando a corda no seu pescoço? Deu o papel na Aí parede. ele fez assim, ó, e falou, ah, minha opinião. Mas não é... Tá. Fui pra casa. A reprovação absoluta dele, Fui pra né? casa, Essa opinião. peguei o artigo que eu tinha que ler, eu olhei o artigo assim. Não é pra mim. O artigo olhou pra mim e falei, quer saber? Tô fora. Liguei pro professor no dia seguinte, agradeci, beleza. E aí, fui fazer o quê? Fui fazer pós em dança. O maior sonho da minha vida. Começou aí. E aí depois, mestrado, né? Comecei a de novo procurar um mestrado. Ai, mestrado, eu preciso do título, mestrado. Minha cabeça, de antigamente, né? Tipo, de uns anos Eu atrás. fiz um negócio que nada ali pra Preciso do parede. título, preciso do título, vou procurar. E aí eu ia fazer uma apresentação na Universidade de São Judas, que é onde eu estudo hoje, com o UniBH Fit, que é do Grupo Ânima também. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu fui comentar sobre essa necessidade que eu tinha de fazer o mestrado. E aí a pessoa falou assim, você sabia que aqui tem mestrado? Olha Eu isso. falei, não, tem mestrado em Educação Física. E tem uma ótima classificação no CAPES e tal, porque isso é importante, né? Ah, é. Vou te passar o contato da professora Miranda, que era coordenadora do mestrado na época. Eu sei que assim, no dia 15 de novembro, eu nunca vou esquecer essa data, no dia 15 de novembro, eu peguei o contato da Miranda, mandei mensagem, ela respondeu. Porque tinha, sabe? No dia As 21 coisas de vão se- novembro, e fechava as inscrições. O universo conspira para Já as chegou pessoas. no momento final, né? Pra poder fechar. No dia 21 de novembro, fechava as inscrições. Ela falou assim, você tem algum projeto? Eu falei, eu tenho meu TCC da pós-graduação. Qual que é? Efeitos do melhor do equilíbrio com a prática de dança de salão em pessoas com deficiência visual. Vou te indicar para tal pessoa. Foi a Gra. E cá estou eu, pesquisando professor com deficiência visual, com muita alegria. Né? Eu tenho hoje aqui em Belo Horizonte, junto com o Rodrigo Delano e a Graciele, nós temos um projeto que chama Vamos Dançar, que é um projeto de dança A2, vivências para pessoas com e sem deficiência visual. Qual que é o grande lance deste projeto? Integrar pessoas, promover ações que integrem pessoas com e sem deficiência. O recorte ainda está na pessoa com deficiência visual, a gente tem o Corre Pra Ver como parceiro, São Rafael como parceiro. O recorte ainda está ali na pessoa com deficiência visual, mas a gente também pretende abrir. Isso. Mas qual que é o grande ponto? Não adianta a gente pensar em inclusão sem promover ações que integrem as pessoas com e sem deficiência. Com Não certeza. existe inclusão. Eu não acredito nessa inclusão só da palavra. Exatamente. Então, eu tenho uma inclusão. Não Seria é assim. muito Não, fácil não eu é ir lá assim. no São Rafael. Incluir pegar uma menininha de 8 anos com deficiência visual e deixar solta lá dentro de alguma coisa. E seria muito fácil para mim, A como palavra em si é só professora, jogar dentro de alguma coisa. né, a gente olhar assim, eu vou lá no São Rafael, vou ministrar aula de dança de salão no São Rafael, muito lindo. Mas o que é mais interessante? Você pegar as pessoas, você acolher as pessoas com deficiência visual em uma escola regular?
ou você ir até a escola que é especialista em acolher essas pessoas. Aham. Né? Então, quando a gente traz as pessoas para o contexto, a gente inclui. Sim. Claro que pensando na equidade, enfim. Aham. Então, eu acho legal, assim, para concluir a minha fala, o que esse mestrado me trouxe, o que esse doutorado me trouxe, o que é esses diálogos, né, com a Graciele, essa parceria com o Rodrigo Delano, que inclusive foi uma pessoa que lá atrás, antes do mestrado, falava assim, você precisa de falar mais da sua vida, você precisa de falar mais Precisa falar mais. da pessoa que você é, Ela da vai pessoa com falar agora no deficiência e livro, tal. né? Vai no Bora! Um livro que tem Então, assim, como é que... Distribuição internacional. Exatamente. Então, assim, como que as conexões elas acontecem. Vai ter lançamento do livro. aqui o lançamento do livro, em breve agora, que vai ser da minha edição, que na verdade era para ser feito o ano passado, mas eu joguei para agora, da segunda, vai ser segunda e terceira edição. Depois eu conto para vocês onde vai ser, mas vai ser aqui em BH em novembro. Maravilhoso aí, ó. Já temos evento para novembro. Exatamente. Evento para novembro. E é isso, né, que eu vejo, eu entendo, assim, que são esses diálogos contínuos, essa aproximação, são essas conexões que eu acho, né, eu tenho absoluta certeza, o apoio da minha família, que trouxeram, que fizeram a Cissa que eu sou hoje, Sim. né? E assim, que fizeram a Margot que ela é hoje, o Léo, né? Uhum. Eu acho que são essas conexões, cada um com o seu contexto, cada um com seus sonhos. Cada um com seus sonhos, Mas com essas suas conexões, dores. assim, o acreditar é importante. Não vai ser fácil, não é todo dia que é fácil, não é todo dia que a gente acorda 100%. Bem, mas a Tem gente dia que é olha pura para trás, técnica. mas você olha para trás e vê o que você conquistou. Eu acho que quando eu falei assim, eu quero podcast, quero trazer a Cissa para falar disso, porque quando eu E era... ela falou disso já. Há muito A tempo. eu primeira falei, vez que nós vou falamos sobre esse trazer. podcast, que era a Cissa. Porque o que acontece? Eu entrei na faculdade mais velha. Opção minha, tá? Quando eu parei de estudar, falei com meu pai, vou parar de estudar para dançar, porque eu já cheguei no balé mais tarde e eu queria aquilo mais rápido. E eu tinha tempo para E aquilo. o balé exige muito. Muito. E aí meu pai falou assim, você vai parar de dançar, de estudar? Eu falei, mas eu volto. E eu voltei. Voltei, fui para a faculdade, falei, eu não só voltei, eu fui lá e ganhei um prêmio com meus 45 anos e eu vi a Cissa movimentando aquilo. Tem vários professores, tem professores e professores. Tem Mas professores tem professor que ensina, tem professor que inspira. e tem professor que vive aquilo. Uhum. Isso é diferente. Exatamente. Entendeu? Eu vi outros professores dentro da UniBH, eu participei de outros projetos dentro da UniBH que não me deu prazer estar lá. A gente estava sempre conversando, eu estou sempre indo e voltando lá dentro, eu vou lá dar uma verdade. Tem aula. umas grades também que a gente vai com essa obrigação, né? E eu ia, legal, eu falei assim, nossa. Então eu fui para a UniBH Fit dar uma aula de clássico, dei um workshop, trouxe a Cissa para cá e ela incentiva, ela não quer ser o centro da atenção. Ela não pegou o que ela tinha, que era essa deficiência, e ficou vitimizando isso. Entendeu? É muito mais fácil. Ela não pegou isso. E isso me incomodava muito, de certa forma, em muitas coisas. Sim. É muito mais fácil você ficar na sua zona de conforto lamentando o que você faz. E ela não. E ela falava de igual para igual, né? De vez em quando apareciam uns manés que queriam se colocar acima. E ela falava, não, aqui, com muita educação. Quanto tempo você já estudou isso para estar discutindo comigo? A verdade seria isso, entendeu? Em outras palavras, Em é isso. outras palavras, é isso aqui. Vai andar um pouquinho mais. Nessa estradinha sua, eu já tô ficando doutorada. Então, eu queria muito trazer a Cissa para isso. Tem uma máxima que repercutiu muito recentemente, que é assim, tempos fáceis geram homens fracos, tempos difíceis geram pessoas fortes. Sim. Eu observo pessoas com fragilidades, limitações, que vão muito mais longe do que aqueles que tinham facilidade física, motora e intelectual. Na dança a gente vê isso direto. É verdade. Direto. Eu vi algum rapaz solando, ele não tem os dois braços, solando guitarra com os pés. Nós temos a bailarina Vitória Bueno, linda, Eu tenho uma maravilhosa, dificuldade não tem os monstra dois pra solar braços. guitarra. E o Grand GT dela, nem na outra encarnação. Ela gira. Ela Você. foi tema, inclusive, de uma reuniãozinha que eu fiz aqui com meus bailarinos, falando o seguinte, eu não tô girando porque eu não tô conseguindo controlar o braço.
Eu falei, mas peraí, você vai cair Peraí, na vou te terra mostrar. agora. Você acha que você não está girando porque é o braço ou porque você não está dedicando o suficiente para isso? Quanto tempo você está treinando para isso acontecer? Não, mas é o braço. Aí eu abri o Instagram e mostrei. Ela não tem os 2 braços, ela gira. Eu eu tenho certeza que tem aquele rótulo aqui de dizer que isso não é para você, isso é para você, eu não consegui porque eu tenho isso. O fulano também, ele gira porque ele já nasceu girando. Você viu o que ele... Então a gente acaba pegando uma muleta para cada Hoje tem coisa, uma muito bengala distúrbio ali. disso, distúrbio daquilo, e a gente pega uns 4 para encaixar na gente, para dizer assim, olha, foram os astros que... Ainda bem que hoje existe o horóscopo, eu posso colocar a culpa nos astros, de eu não ter dado certo na vida. Mas para cada Eu tenho não que que achar um você culpado pelo receber, né? fracasso. Presta atenção, para cada não que você recebeu, Fala a verdade. se você procurar melhorar esse não, ou falar assim, realmente eu posso ficar melhor, esse negócio, não é para te destruir. Eu sempre peguei esses nãos, eu posso fazer isso melhor. Do que Ouvir falar. obstáculos. Igual É isso. né, trazendo aí a questão da pessoa com deficiência novamente, né? Tem uma fala da Graciele que é muito pontual. Ela fala assim, a pessoa, por exemplo, tem até um podcast que a gente gravou que ela faz a menção assim, a pessoa não é deficiência, ela é uma pessoa antes de ser, de ter aquela condição. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque assim como eu sou uma pessoa com deficiência, né, essa é a minha característica, essa é a característica da Cissa. Você vai ter que fazer o seu melhor dentro disso. Não, e não é a principal, não é o que me define. Ela faz parte de mim, assim como eu sou uma bailarina, assim como eu sou uma estudante, uma professora, que são características diferentes da característica de deficiência, mas são características da pessoa Cissa. Então a experiência de qualquer pessoa é muito valiosa, diz muito. E eu penso que quando a gente olha para a inclusão, a gente tem que olhar para essa pessoa e as experiências dessa pessoa no mundo em que ela está. E de que maneira esse contexto afeta positivamente a vida dos outros. De que maneira você pode usar isso. Sim. Cissa, deixa pra gente aqui uma frase, um pensamento seu, que é para fechar isso, que é para mostrar para as pessoas que não tem muito isso. Eu não consigo, eu tenho esse problema, eu não estou vendo tudo, que não é isso que te define, né? Você acabou de dizer isso, eu achei bem bacana isso. Eu acho que essa fala mesmo, eu termino o podcast, né? Com essa fala que não é minha, mas que é da Graciele, né? Que é isso, eu não sou deficiência, eu sou uma pessoa. Fantástico, fantástico, né? Foi um prazer recebê-la. Prazer. Espero que você volte mais vezes. Volto sim, com certeza. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Viu? Acho que a gente poder contar da nossa história, mas eu acho que antes de contar da nossa história, de poder colocar aqui também as pessoas que ficaram do nosso lado, que estão do nosso lado, que acreditam no nosso potencial também é importante, né? A gente sempre lembrar dessas pessoas. E eu queria falar assim, que eu não falei no início, mas eu sou mãe é verdade, de uma criança de 13 anos que se chama Rafael, então eu queria deixar a minha fala final em homenagem a ele, que é uma criança assim, linda, que ele, porque as pessoas falam, como é que é a relação do Rafael com você, né, sendo uma pessoa com deficiência? É a relação mais fluida e mais natural que existe. Né? Por quê? Por causa do diálogo, por causa da aproximação. Então, assim, ele não vê a mãe dele com limitações de uma pessoa com deficiência, porque não existem limitações, existem condições diferentes. Sim. Ele vê a mãe dele como a mãe dele, que faz tudo e que é uma pessoa com deficiência. E é muito legal a forma que o meu filho, ele dialoga com relação a isso, ele na vida dele, no mundo, né? Eu acho interessante falar isso porque se a gente espera uma sociedade diversa, é a partir das crianças, a partir dos nossos diálogos com essas crianças. Então, eu mãe,
Eu, professora do ensino básico, que eu acho que foi um grande ponto da pesquisa que eu realizei no mestrado, né? Então, a presença desses professores com deficiência lá no ensino básico, a presença de professores com deficiência no ensino da dança, no ensino universitário, a presença desse diálogo com as crianças que têm pessoas com deficiência dentro de casa. Então, assim, essa fluidez nessa questão do incluir e o preconceito é a gente está ensinado. pronto para uma sociedade diversa. O preconceito, ninguém nasce preconceituoso, o preconceito é ensinado. Eu tenho uma imagem do meu filho mais novo, ele tinha 3 anos, 4 anos de idade, e a gente foi num evento que tinha, inclusive da Associação dos Deficientes Físicos de uma cidade, na Bahia. Das pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. E foi muito divertido para ele, porque ele pegou a pessoa com encadeirante e ficava brincando, correndo o campo afora com aquilo. Falei, tá vendo? Isso. Não tem nojinho social, não tem diferença, pode gente. ser meu amigo igual, podemos brincar igual, podemos não fazer tem tudo. diferença alguma. Não Nenhuma Isso diferença. é o que as pessoas É o deixam caminho que acontecer. você vai fazer que é diferente. Exatamente. Eu falo muito lá na sala de aula, na minha sala de aula com os meus pequenos na escola, que eu dou aula, que eu ministro as aulas, né? Eu falo, gente, o negócio é o seguinte: a professora tem essa condição aqui de visão, eu vou precisar da ajuda de vocês em algumas coisas, vou pedir. E a diferença é o seguinte: eu leio assim e você lê assim. Eu preciso da letra maior na hora que você for me entregar um exercício. Enfim, eu vou te pedir ajuda na quadra e a gente vai conseguindo. E você traz esses coisas alunos para você, ou interessantes. Com seja, certeza. ele Devia gosta contar como de disciplina estar ali de extracurricular contar esse com você. ensinamento. É uma aproximação, porque foi a primeira coisa que eu falei no início, e a gente agora traz isso novamente, né? É a aproximação. Sempre. Tudo. Que legal. Gente, esse palco, o palco do Teatro da Maçonaria aqui no Santa Efigênia, Avenida Brasil, em BH, está aberto para você, artista, promotor de evento, as 7 artes, todas elas. Todas. O palco está aberto para vocês. Exatamente. Aliás, também, quem tem grupos de teatro pode fazer os eventos aqui, não podem? Pode fazer os eventos Não apenas aqui. teatro. Não, aqui acontece de tudo. Formatura, dança, teatro, Lançamento música. de livros. Foi maravilhoso. Inclusive, semana retrasada aqui, nós tivemos uma banda tocando aqui. E foi top. O Foi. melhor cover do Queen de toda a América Latina tocou nesse palco há 2 semanas. Foi maravilhoso. Chama-se Maravilhoso. Lurex. Eu E foi conheço. um evento Maravilhoso. Muito legal. todo com a renda toda voltada para o hospital. Que interessante. Então, assim, está aberto e nós queremos te ouvir. E se você quer dançar, quem dança é mais feliz, a Margot está aqui também. E olha aqui, ó, Ó. a minha blusa. Apenas- Apenas dance. Isso. Just Dance. Que legal. E nós voltaremos com esse conteúdo que você pode chamar de podcast, videocast, de talk show, do que quiser. Na próxima semana com mais uma pessoa relevante no cenário artístico-cultural de Belo Horizonte, Margot. Podemos falar já? Dá um spoiler, bom. Eu vou deixar, a curiosidade. A gente volta. Fiquei curiosa, hein? Esse era o A gente propósito. volta. Teatros de portas abertas. Até semana que vem. É isso. Nossa, muito bom, hein? Gostaram, gente? Do nosso